Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. Hoje é o dia 26 de janeiro e eu gostaria de ler em Efésios, capítulo 4, verso 2. Sejam sempre humildes, gentis, pacientes e tolerem uns aos outros no amor. Paulo está, então, aqui nos dando 4 chaves importantes para vivermos em unidade com o outro. E a primeira característica aqui é a humildade. Paulo não vai utilizar a estrutura da igreja para falar de unidade. Ele vai utilizar essas qualidades morais que devem existir no coração do cristão. E a primeira delas aqui é a humildade. Ele já havia falado em Efésios capítulo 3, 17, da forma em que nós deveríamos andar. Peço que Cristo viva nos seus corações por meio da fé e que a vida de vocês tenha raízes e alicerces no amor. A nossa vida deve ser alicerçada no ágape de Deus. Se nossa vida é alicerçada no ágape de Deus, ou seja, no amor divino, então seremos humildes. Na época de Paulo, os gregos não viam a humildade como uma grande qualidade importante, porque a humildade aqui está ligada à humilhação dos escravos. Ser escravo já é uma humilhação, mas quando você queria humilhar o escravo, por exemplo, na Palestina, você poderia colocar lá a entrada das festas para que ele possa lavar os pés das pessoas que entram para o jantar. E você vai entender melhor, João capítulo 13, vai entender por que os discípulos estão escandalizados quando Jesus pega a água e começa a lavar os pés dos discípulos, na última ceia. O Filho de Deus que lava o pé de Pedro. E Pedro está tão escandalizado que diz, mas jamais, mas que coisa, nunca o Senhor não vai lavar os meus pés. Olha que interessante que Jesus não só se humilhou ao ponto de lavar os seus pés, mas ele se tornou homem e morreu por você. Filipenses 2, 3 a 8, Paulo escreve para combater uma divisão que existia na igreja de Filipe. E olha o que Paulo vai dizer para combater essa divisão. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade. Pelo contrário, ajam com humildade e cada um considere os outros superior a si mesmo. Nenhum de vocês deve buscar apenas o seu próprio bem, mas também o que é para o bem dos outros. Tenham entre vocês o mesmo pensamento que Cristo Jesus teve. Embora ele fosse Deus na sua natureza real, ele não achou que deveria procurar tirar proveito para si mesmo pelo fato de ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abandonou tudo que tinha e assumiu a forma de servo. A forma de escravo, na verdade, tornando-se igual aos homens. E quando ele apareceu em forma de homem, ele se humilhou, tornando-se obediente a Deus em tudo, ainda quando isso causou a sua morte, e uma morte de cruz. As estrelas, as galáxias foram criadas por Jesus, nos diz Hebreus. Um dia, Jesus atravessando a Samaria, um lugar onde ele nem deveria estar, por ser judeu, ele para num poço em Sicar para conversar com uma mulher. Jesus em Samaria, conversando com uma mulher, já é demais para um judeu, para um rabino. Mas essa mulher não só era samaritana, como ela colecionava maridos. E isso ainda era uma outra razão para Jesus não estar com essa mulher. Tanto que quando os discípulos voltam do vilarejo onde eles foram comprar comida, eles ficam escandalizados de ver que Jesus estava conversando com uma mulher. E a primeira coisa que Jesus diz para essa mulher que colecionava marido não foi mulher pecadora, colecionadora de marido, arrependa-te. Não. Ele disse, mulher, dá-me de beber. O Criador da água pede a uma mulher samaritana para lhe dar de beber. Jesus é uma grande compaixão por esta mulher. Ele quer tocar o coração dessa mulher. E ele vai dizer uma coisa para essa mulher que você não vai encontrar em nenhum outro lugar da Bíblia. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é nem em Jerusalém, nem em Paris, nem em Roma. Não é nem em Roma, inclusive. Não é em Londres, não é em Nova York, não é no Rio de Janeiro, nem em São Paulo. Não é em Baiona. É em espírito e em verdade. A humilhação do Filho de Deus é uma coisa gloriosa. Ele não só se humilha e se torna homem, como nos diz Filipenses 2, mas ele se humilha e se torna um escravo de todos. Não se humilha só em
se tornando homem e escravo, mas ele também morre. E não só morre, não morre de Covid, não morre de câncer, não morre de doença alguma, ele se entrega para ser crucificado. Não havia maior humilhação do que conhecer alguém que foi crucificado. O Filho de Deus, Criador do universo, se crucificou, se entregou para morrer por você. O que você não pode fazer para se rebaixar um pouco, abaixar um pouco e ir ajudar o seu irmão? A unidade da Igreja de Cristo Jesus, a unidade do corpo de Cristo, depende da nossa humilhação. Quanto mais nos humilharmos, mais seremos exaltados. No reino de Deus, a matemática de Deus é diferente da nossa, funciona da outra forma. Quem se exalta é humilhado. Quem se humilha a Cristo é exaltado. Que Deus te abençoe.